Boa noite, meu irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Foi abençoado nesse momento de louvor. Amém. Nós vamos falar hoje sobre fervor de espírito. Eu quero te encorajar a você entender que fervor não é uma performance gospel. Fervor não é simplesmente um momento onde eu só corro, onde eu só rio, onde eu só me manifesto nas manifestações do Espírito. Não, fervor vai além. Fervor é eu entender um momento como esse. Isso é ser fervoroso. Fervor é eu entender que um momento como esse, eu posso fazer um momento como esse na minha casa. Quando parece que nada está acontecendo, eu canto esse louvor maravilhoso, onde eu faço do meu ambiente esse ambiente de adoração, de rendição ao Senhor. Irmãos, fervor de espírito vai muito mais além do que uma performance. Você está pronto para aprender essa noite? Porque às vezes nós colocamos o fervor de espírito como algo espetacular, algo que é uma performance. Não, o fervor vai muito mais além do que isso. Amém, irmãos? Entenda o que você fez essa noite. Quero que você abra comigo, por favor, lá em Romanos, capítulo 12, verso 11. Vamos começar a partir desse texto. Romanos, capítulo 12, verso 11, diz assim: no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Eu quero ler esse mesmo texto na NVT que diz assim: jamais sejam preguiçosos. Fala assim, aleluia. Oh, aleluia. Mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com todo entusiasmo. Então, servir ao Senhor está ligado. O fervor de espírito está ligado a servir ao Senhor. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E você pode servir o Senhor lá na sua casa. Você pode ser fervoroso de espírito, deve ser fervoroso de espírito lá na sua casa. Amém. Servindo ao Senhor. É lá que você deve ser fervoroso. Não só aqui na igreja. Não só no momento onde você fica alegre. Irmãos, ser fervoroso de espírito não é só ficar emocionado. Ser fervoroso de espírito é você entender quem você é em Deus. E no momento de adversidade, vai exalar aquilo que está dentro. Porque se você ficar só emocionado, irmãos, quando vier a pressão, a emoção vai passar. Quando você abre sua despensa e não tem nada, será que nós somos ousados, fervorosos em dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará? É um desafio. Porque às vezes nós achamos que ser fervoroso é quando nós estamos aqui, cantamos a música, nos alegramos, mas amanhã é o outro dia. Como eu sempre falo, amanhã você é o pregador do seu dia. E amanhã, quando chegar o seu dia, será que você vai ser fervoroso como você foi aqui no culto? Irmãos, o fervor está ligado em servir ao Senhor. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Entender sobre fervor, entender aquilo que o Senhor fez por mim. Se eu nasci de novo, eu herdei o Espírito de Deus. Tem uma condição agora para mim, que sou nascido de Deus. Andar em comunhão com Ele. Porque ser fervoroso de Espírito não é só vir ao culto. Amém. Ser fervoroso de Espírito não é só ler a sua Bíblia no culto. Não. Irmãos, fervor tem a ver com algo que está sempre no fogo. Você não entendeu.
Ser fervoroso, fervor, tem tudo a ver a estar sempre no fogo. É quando é segunda-feira que você não quer trabalhar, que você pega a condição cheia, você anda fervoroso de espírito. A sua carne não queria ir trabalhar, de repente você acordou não tão crente assim, porque não acontece com você, só com os pregadores. Aí você tem que olhar para o espelho e pregar para você: Valzinho, você é crente. Isso é ser fervoroso, você entende quem você é, servindo ao Senhor. Sendo fervoroso quando vem a adversidade. Sendo fervoroso quando o sintoma vem contra você, contra mim. Quando a falta vem contra você e contra mim. O que sai da nossa boca, irmãos? É o que nós estamos colocando para dentro. O fervor de espírito, irmãos, não está ligado simplesmente àquilo que é espetaculoso. O fervor de espírito vai muito mais além do sobrenatural. O fervor do espírito é a condição que Deus te delegou. Como filho de Deus. Deus te fez filho dele através do seu Filho amado, Jesus Cristo. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E o que vence o mundo? A nossa fé. É nos desafios, é nos momentos de dificuldade que o nosso fervor vai ser colocado à prova, irmãos. Aleluia. Eu coloquei algumas notas aqui, vamos caminhar um pouquinho. O fervor transforma o nosso serviço em adoração. Ser fervoroso aqui na igreja é muito fácil. Agora eu quero ver você ser fervoroso na sua casa, lá na sua faculdade, lá nas suas redes sociais, lá na sua escola. Porque o ser fervoroso não é você, como eu falei, ter uma performance. Não. Fervoroso é você entender quem você é. O que a palavra fala sobre você. E quando a adversidade vem, você sempre tem uma resposta. Porque você sempre está cheio da palavra. Então, quando eu tenho uma atitude correspondente àquilo que eu acredito, àquilo que está dentro de mim, irmãos, é um fervor. Aquilo que eu faço para o Senhor se transforma para Ele como uma adoração. Irmãos, Deus está vendo a nossa vida. Deus está te vendo quando você não está aqui, irmão. Deus está te vendo quando você está no seu trabalho. Deixa eu falar para você, Deus não te abandona, Ele sempre está com você. Aonde você for, Deus está com você. Então, quando eu entendo o que é uma vida de fervor, irmãos, eu vou entender que uma vida de fervor é uma vida de comunhão com meu Deus. O fervor está ligado à comunhão com meu Deus, com meu Pai, aquele que nunca me abandona, aquele que sempre está comigo. E quando eu desenvolvo essa comunhão com Ele, eu sempre ando fervoroso. Eu sempre ando ligado. Eu sempre ando conectado. Eu não estou falando de você andar aleluiado. Não. Eu estou falando quando vier uma dificuldade, quando vier um problema, irmãos, você vai sempre ter uma resposta. Porque você está sempre conectado com o seu Pai, com o seu Deus. O segundo aspecto que eu coloquei aqui. O fervor vem de dentro, não são as coisas. A comunhão com Deus gera o fervor. Se encher da palavra é andar em fervor. Se encher da palavra, ter comunhão com o meu Deus. Veja que o fervor está vinculado ao individual. Você precisa cuidar da sua vida espiritual. Eu sempre falo isso quando tenho oportunidade, irmãos. Estamos vivendo os últimos dias. Quantas pessoas que você conhece que em um momento foi fervoroso e hoje não é mais? Porque alguma coisa entrou, irmãos. Conselho não foi falta de conselho. Coisas nesse mundo estão roubando a nossa atenção. E aquela pessoa que você, de repente, até lembra aí, fulano era fervoroso, fazia o fogo do céu cair. E hoje está frio. Irmãos, precisamos cuidar da nossa vida. O fervor de espírito não é só simplesmente aqui. Fervor de espírito não é só simplesmente emoção. Volto a repetir isso. Vai muito mais além do que isso. Fervor de espírito é comunhão com o seu Deus. É nesse mundo tão turbulento. É nesse mundo onde todo mundo está de cabeça para baixo, irmãos. Você é aquele que está centrado, você é aquele que está equilibrado, você é o sal, você é a luz. Você sempre tem uma palavra de Deus para alguém. Por quê? Você tem comunhão com o seu Deus.
Não só quinta-feira, não só domingo, não só terça-feira, você que é jovem. Não, você tem uma vida constante de comunhão com o seu Deus. Aí você anda fervoroso. Aí quando vem a dificuldade, quando vem um problema, você sempre tem uma resposta. Jesus sempre tinha uma resposta para o problema e para a dificuldade. Por quê? Porque Jesus ele era fervoroso com o seu Deus, com o seu Pai. Lá em Lucas fala o seguinte, que Jesus, aos 12 anos, ele estava lá no templo. E sua mãe se deparou que ele não estava mais, porque eles estavam voltando, eles tinham ido para Jerusalém, era costume deles. E quando sua mãe percebeu, ele não estava lá. E Jesus, eles voltaram lá para Jerusalém e fala que Jesus estava lá no templo conversando com os rabinos. O que isso me remete para mim e para você? Que às vezes nós colocamos desculpa para se relacionar com Deus, para ter leitura com a palavra, porque nós não temos tempo. Mas temos tempo para mexer nas redes sociais, temos tempo para ser fervorosos com a nossa série preferida, somos fervorosos com o nosso time, somos fervorosos com a novela, somos fervorosos com tantas coisas, menos com Deus. Estou falando uma besteira, gente? Com tantas coisas nós somos fervorosos, não abrimos mãos, até arrumamos tempo para aquilo que mais nos chama a atenção. Porque nós damos dedicação àquilo, tempo àquilo e achamos aquilo como precioso. Você está comigo, irmão? Quando você vai fazer um churrasco, irmão, o que você precisa? A churrasqueira, do carvão, do fósforo, não é assim? E você tem todo uma condição para você fazer com que o churrasco ele aconteça. Você tem que acender o fogo. Aí você está lá, coloca lá o carvão, coloca lá, tem gente que coloca óleo, tem gente que coloca álcool, beleza, você já conseguiu tocar fogo lá no carvão para que ele tenha o resultado que você deseja, que é comer a carne, o churrasco. Aí aquele churrasco, aquele carvão pegou fogo, aquele fogo já está lá no seu ponto para que a carne cumpra o seu papel. Aí você pega uma brasa daquela que já está com fogo e você tira do lugar, o que vai acontecer com ela? Mas é rápido? É de uma hora para outra? Assim é a nossa vida, irmãos. Quando nós nos achegamos a Cristo, nós ficamos maravilhados com o Evangelho. Mas com o tempo, algumas coisas vão se perdendo. E quando a gente perceber, a gente está como aquela brasa, se apagando. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Estando junto, conectado, irmãos. Deixa eu falar para você, o diabo, o seu inimigo, ele odeia a unidade. Por isso que quando acontece alguma coisa com algum irmão, de repente você teve uma desavença com o irmão, a primeira coisa que o diabo lança em sugestão para você, não vou ao culto, não vou à igreja. Sim ou não? Porque o diabo ele quer nos dividir, irmãos. A palavra unidade significa indivisível. Por isso que nós precisamos entender o propósito de nós estarmos aqui. Eu sempre falo isso, vou repetir, toda vez que eu tiver a oportunidade eu vou falar. Eu não me canso de falar as mesmas coisas. Porque segurança para mim e para você, irmãos. Há 15 anos que eu provo desse Jesus maravilhoso. Há 15 anos que eu entendo, irmãos, o que é ter uma vida de oração. Não estou falando que eu sou melhor do que você, não. Estou falando que, irmãos, funciona. Funciona você ter uma vida de renúncia. Funciona você ter uma vida de oração. Funciona você ter uma vida dedicada, meditando na palavra. Aí você acha que eu nunca passei por pressão? Você acha que eu nunca pensei em desistir? Porque eu sou super-herói? Porque eu sou super-crente? Não, irmãos. Mas existe um esforço meu e seu. Aonde ser fervoroso, como eu falei, não é uma performance. Fervoroso é você ter uma íntima comunhão com o seu Deus. É no momento de dificuldade, é no momento onde você não sabe o que fazer, irmãos, você recorre ao seu Pai, ao seu Deus, em comunhão. E às vezes nós só procuramos a Deus quando o problema já está... Já, irmãos, não tem mais jeito. Aleluia. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Irmãos, aqui não é um clube. Nem um momento onde você está aqui para estar com alguém que você acha legal. Ah, a música aqui é bacana. Não, vai muito mais do que isso, irmãos. Abre comigo lá em Colossenses capítulo 3, verso 23. Colossenses 3, 23 diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor
e não para homens. Agora abre comigo, por favor, lá em Atos, capítulo 16, verso 23. Vai te encorajar esse texto aqui, para você compreender o que é fervor de espírito. Atos 16, 23. Aqui está falando de Paulo e Silas, eu já vou pegar na parte finalzinha, para a gente caminhar junto, amém, irmãos? Diz assim, Atos 16, 23. E depois de lhe darem muitos açoites, o lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Verso 24. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então, servir o Senhor é entender que é aquilo que eu faço. Paulo e Silas estavam servindo ao Senhor, só que veio oposição. Se você continuar lendo em Atos 16, você vê que tinha uma menina que estava com um espírito enganador. E aquele senhor daquela menina estava tendo muito lucro. E Paulo e Silas repreenderam aquele espírito maligno, libertaram aquela menina e veio a oposição. Paulo apanhou, fazendo a vontade do Senhor. Ficaram no cárcere interior, que era como se fosse uma solitária. Era o pior lugar da cadeia. Eles estavam ao tronco, os irmãos. Alguns estudiosos falam que a posição que eles estavam é uma posição horrível, irmãos. Além de apanharem, além de sofrerem oposição, irmãos, eles tiveram uma atitude que às vezes nós não temos. Isso é ser fervoroso de espírito. É quando vem a adversidade, é quando vem o problema, você tem uma canção, você tem nos seus lábios, soa uma canção de gratidão ao Senhor, não pelo problema, mas pelo Deus que você serve. Não é exaltar o problema, mas exaltar o Deus que você serve. Paulo e Silas poderiam muito bem murmurar, reclamar, e às vezes acontece comigo, com você, irmãos. Uma coisa pequenininha às vezes, nem passa por açoite, e a gente está murmurando, reclamando, não é grato ao Senhor, reclama do pastor, reclama do líder, reclama do irmão. Não são uma palavra de gratidão, só murmuração. Isso não é ser fervoroso. Irmãos, o fervor ele vai te levar a um nível de excelência. Irmãos, o fervor ele vai te tirar do berçário espiritual. O fervor ele vai te chamar a uma intimidade, irmãos, com o Senhor, a qual você nunca teve. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, irmãos. Toda oportunidade que você tem a oportunidade de servir ao Senhor, servindo as pessoas. Domingo passado nós tivemos uma confraternização, foi aniversário da Simone. Nós fomos no Esquina. Irmãos, estávamos lá. Confraternização, comendo. Momento maravilhoso. E teve uma oportunidade que veio um garçom. E começou a conversar comigo. E eu percebi que aquele garçom precisava ser tocado pelo Senhor. E eu comecei a pregar para ele naquele momento. Logo depois, teve uma oração pela Simone. Um outro garçom que viu aquela oração, gostou, pediu oração também. O Igor orou por ele e estava chorando. Com certeza ele nasceu de novo. Naquele ambiente, servindo ao Senhor. Sendo fervoroso. Mas eu pensei que era ser fervoroso, é você listar uma regra de você ser 8 horas de jejum, 8 horas de leitura da palavra, você não faltar nenhum culto, você morar aqui na igreja. Eu pensei que fervoroso era isso, Valzinho. Não! É você servir ao Senhor onde você está. Levando Deus para as pessoas, através da sua vida, sendo fervoroso naquela oportunidade. Uma confraternização. Onde as pessoas que estavam lá, irmãos, foram tocadas pela unção do Senhor. Porque o povo alegre é o povo crente. Fizemos uma festa, irmãos. Quase virou um culto. 2 pessoas foram tocadas. Em um momento de confraternização. Sendo fervoroso, irmãos. Servindo ao Senhor. Então, vamos tirar da nossa mente essa questão que foi colocada há muito tempo. De fervor é regras, é legalismo. Não, irmãos, fervor não é isso. Fervor é comunhão com o Senhor. Agora eu pergunto para você, como está a sua comunhão com o Senhor? Pode melhorar.
Irmãos, a ideia de nós estarmos aqui é nós sermos de fato confrontados. Você não está aqui para você ouvir aquilo que você quer, você está aqui para você ouvir aquilo que você precisa. Ser despertado. Ser sacudido. Porque tem muitas pessoas para serem alcançadas através da nossa vida. Aonde, Valzinho, aonde você for, meu irmão, seja fervoroso servindo ao Senhor. Entendendo o Deus que você serve. Entendendo que não importa o ambiente, irmão, quando você chega, Deus está com você. Então, Paulo e Silas provaram desse momento maravilhoso. Irmãos, não sei contar você, mas à meia-noite, apanharam, sofreram açoite. E a Bíblia fala que eles cantavam, a ponto das pessoas que estavam ao seu redor ouviram. Fico pensando neles, quem são essas pessoas malucas? Irmãos, o crente é maluco mesmo. Você que está nos visitando, o crente é maluco mesmo. Irmãos, vai contra toda a lógica. Como que você vai adorar a Deus se a sua situação está desfavorável? A nossa mente humana não consegue compreender, irmãos. O que é de fato levantar as nossas mãos. Irmãos, se você entender o poder do louvor, você vai ver uma vida em alegria. E o diabo, ele tem ganhado, muitas vezes, ocasião na nossa vida, porque às vezes ele tem fechado a nossa boca. Com situações, com problemas, com dificuldade, com murmuração. Irmão, se você soubesse o poder que há disponível no louvor, irmãos, você ia viver uma vida de alegria. Ah, Valzinho, mas não estou com vontade de me alegrar. Ei, você não é movido por aquilo que você vê, mas você é movido pela fé. Irmãos, está na hora da gente acordar como igreja. Está na hora de fato de nós entendermos o que eu estou fazendo com a minha vida. Irmãos, estamos vivendo os últimos dias. E perdemos tempos com tantas coisas. Essa noite é uma noite para você, irmãos, trazer uma reflexão para a sua própria vida. Para você fazer uma reflexão em você, não o outro, tá vendo? Era para fulaninho estar aqui, não, era para você estar aqui. Essa palavra é para você, para te confrontar. Para entendermos, irmãos, o que estamos fazendo com a nossa vida tão preciosa que Deus nos deu, em Cristo Jesus. Como que Cristo ele tratava a sua vida? Em excelência. Ele é o nosso maior exemplo, irmãos. Ele com 12 anos. Cadê os adolescentes aqui? Levanta a mão, adolescente. Para de dar desculpa com a sua idade. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Se falam na sua escola que você é brega, cafona, você é Bíblia, deixa eu falar. Continue sendo fervoroso. Não se envergonhe. Porque quando eles precisarem, eles vão procurar o cafona, o brega, o Bíblia. Sede fervoroso servindo ao Senhor. Do seu jeito, da sua forma. E a Bíblia fala que Jesus, 12 anos, irmão, estava lá. Falando com os rabinos. Com os mestres da lei. Eles ficaram extasiados com a sabedoria dele. Então, adolescente, jovem, vamos mudar a nossa concepção. Vamos fazer mais força para ter uma vida de leitura da palavra? Vamos fazer mais força para ter uma vida de oração? Vamos fazer mais força para nós termos experiência com o Senhor? Depende de nós, porque o fervor de espírito está falando aqui de uma forma individual, mas afeto coletivo. Imagina se todo mundo aqui entender essa mensagem. Irmãos, você vai viver uma revolução. Aonde você for, irmãos, pessoas vão ser tocadas. Essa é a proposta do Evangelho. Você foi e recebeu de graça e você vai dar de graça. O que você recebeu de graça? Cristo Jesus, em nós, a esperança da glória. Irmãos, o que nos espera é a eternidade. Fala-se pouco de eternidade, irmãos, o que nos espera é a eternidade. Tudo isso vai passar, o seu carro vai ficar aqui, o dinheiro que você está guardando, uma hora ele pode acabar, irmãos. A eternidade nos espera. O que nos move é a eternidade. Existe um galardão para mim e para você, irmãos. O trabalho que você está fazendo no Senhor não é vão, irmãos. Por isso eu preciso ser fervoroso. Porque quando eu estou fervoroso, aquele que está morno, ele fica quente. Aquele que está frio, ele fica quente. Fervoroso de espírito. Cheio da palavra, irmãos. Entendendo quem eu sou. Quando vem alguém me falar o contrário, não, eu sei quem eu sou. Irmãos, eu não sei contar você, mas eu passei muito bullying na minha vida. Eu fui muito zoado na minha infância, irmãos, da minha escola. Irmãos, mas eu não era crente, mas eu sabia que eu não era aquilo que falavam sobre mim.
E quando eu me converti, irmãos, é que eu tive certeza. Opa, é isso mesmo. Irmão, sabendo quem eu sou? Eu sou filho, eu sou amado. Eu não estou sozinho. Tem alguém comigo, meu irmão mais velho. O Espírito Santo de Deus está em mim, irmão. Isso muda. Aí quando eu estou no meu quarto, os adolescentes aí, tá deprê, tá naquele momento difícil, ninguém te ama, não é assim, adolescente? Começa a fazer uma revolução. Você sabe qual é os textos que fala? Você sabe qual é os textos? Às vezes eu sou muito acelerado. É porque às vezes vem pregador, eu não consigo ensinar. Eu estou pedindo ao Senhor para... Tem muita vez de pregador, né? O pregador, ele... eu ensino, ele já traz André, né? André já traz mais o fundamento. Eu não sou mais pregação, mas eu vou mais devagar. O Senhor está me ensinando porque tem coisas novas para acontecer. Amém? Então eu vou te ensinar, adolescente. Ao invés de você ficar meditando naquele ambiente, naquela atmosfera, começa a mudar. Começa a procurar os textos que Deus fala sobre você. Começa a dedicar tempo. Aí você vai ver que aquela tristeza vai se transformar, não vai conseguir suportar a alegria que está em você. Mas não é mágica. Porque nós estamos em uma geração fast food, tem que ser agora, do meu jeito, da minha hora. Não, não é assim. O fervor de espírito quer dizer o seguinte, é uma comunhão que eu desenvolvo com o Senhor. Não quer dizer que, eu vivo, a vozinha que você falou que fervor de espírito é você se encher da palavra, é você adorar o Senhor, é você ter uma comunhão com o Senhor. Pronto, agora você é a pessoa mais espiritual. Não. Porque fervor de espírito não quer dizer que você é espiritual. Quer ver como conheço se você é espiritual ou não? Quando você anda nos frutos do Espírito. Tá aqui muito bom. Pular, dançar, mas na minha casa. Quando eu tenho que exercitar paciência, domínio próprio, longanimidade, benignidade, amor, com os meus filhos, com a minha esposa e vice-versa. Ali quer ser espiritual. Ali quer ser fervoroso. Porque os desafios vão estar no nosso lar, na nossa casa, lá no seu trabalho, aquela pessoa que te persegue, aquela pessoa que te calunia. A Bíblia fala que você deve orar por ele, não amaldiçoar. Colocar seu joelho, mas é difícil, Faz isso, continua, vai passo a passo. Então o evangelho não é mágica, não é de uma hora para outra você ouviu essa mensagem, ficou maravilhado e agora eu sou a pessoa mais espiritual. Não, irmão. É um dia de cada vez, você vai desenvolvendo uma comunhão com o Senhor, uma intimidade com o Senhor. Aí você começa a provar dos de repente do Senhor. Você percebe aqui que a igreja primitiva não viveu um milagre segunda, terça, quarta, quinta e sexta? Não. Mas quando eles precisavam do milagre, eles sabiam o que fazer. Às vezes nós queremos um milagre todos os dias. Às vezes você está aqui e você quer orar pelos enfermos, mas não lê sua Bíblia. Não tem uma vida de oração. Não tem uma vida de jejum. E quer orar pelos enfermos. Ei, não é mágica. Quer alcançar as pessoas, mas não dedica tempo com a palavra, a leitura da palavra. Tempo, irmãos, dedicação, renúncia. É um desenvolvimento, uma prática. Eu sempre dou esse exemplo aqui e eu sei que vai te abençoar. Lembra que quando a pandemia nos obrigaram a usar máscara? 2 anos você foi obrigado a usar máscara. Depois desses 2 anos, não foi mais obrigatório. Beleza. Quando você foi no supermercado, quando você foi na farmácia, qual foi a sensação que gerou em você? Estou esquecendo alguma coisa. O quê? Máscara. Irmãos, nós somos forçados a ter um hábito. Agora vamos pegar isso para o espiritual. Eu vou pegar agora, eu vou colocar... Quem aqui tem celular? Levanta a mão aqui. Levanta aí o celular. Glória a Deus. Coloca no seu celular. Tem lá despertador, todo mundo tem isso. Aí coloca lá, 1 hora. Leitura da palavra. E bota para despertar. Amém. Pode despertar lá. Você, leitura da palavra. Aí você vai desenvolver. Só que no começo, irmãos, você vai quebrar pedra. Porque nós estamos tão naturais que nós esquecemos que nós somos espirituais. Nós dormimos 8 horas, trabalhamos 8 horas, e as 8 horas que nós precisamos dedicar um tempo com o Senhor é só migalhas. Estou falando uma besteira, gente? Eu não falo o tempo em si, mas a qualidade, irmãos. É você despertar como cristão.
Ser fervoroso na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, no BRT, nas suas redes sociais, aonde você for, meu irmão, é uma oportunidade de você servir o Senhor. Como? Sendo fervoroso de espírito. Não é você ser religioso. Não, irmãos. Quando você começa a ter comunhão com o Senhor, a sua forma de falar com as pessoas muda. O seu comportamento muda porque você está tão em comunhão com o Senhor, irmãos, que as suas atitudes começam a mudar porque Deus começa a trazer, a parar as nossas arestas. Tempo de comunhão com o Senhor, tempo de leitura da palavra, vai nos ajudar a ser fervorosos. Não só simplesmente estar aqui, ouvir a palavra, entrar no ouvido e sair pelo outro, irmãos. Você só está perdendo tempo. A grande revelação da noite. Existe algo para você fazer, meu irmão. Dedicar tempo. Irmãos, vai ser difícil no começo, irmãos. Mas lembra da máscara? Foi 2 anos. Mas você não é obrigado, irmãos, a ter comunhão com o Senhor. Nós fomos obrigados a usar máscara. Mas se você entender que você precisa desenvolver um hábito em oração, em leitura da palavra, a sua vida vai começar a mudar. Você vai parar de murmurar. Você vai parar de reclamar de tudo. Só eu que reclamo. Você não, você é santo, você está em outro nível. Às vezes nós reclamamos, irmãos, porque nós estamos muito naturais. Paulo e Silas tinham tudo para reclamar, irmãos. Tinham tudo para murmurar, eles apanharam, irmãos. Sofreram açoite. A Bíblia fala que à meia-noite, ao invés de eles murmurarem, Senhor, onde tu estás? Eu sou dizimista fiel. Senhor, eu não falto um culto. Senhor, eu não falto um discipulado. Onde tu estás, Senhor? Não, irmãos, eles fizeram o contrário. Fizeram um não à sua carne e começaram a cantar. Eu não sei qual foi a música que eles cantaram, irmãos, mas nós temos uma canção dentro de nós, irmãos, de gratidão ao Senhor. Você não pode saber cantar como eu, irmãos, mas Deus recebe a sua adoração. Sabendo cantar ou não, irmãos, Deus recebe a sua adoração. Deus é especialista nisso, irmãos. Você pode ser como eu, desafinado, errar tudo. Mas quando você canta, irmãos, só o poder de Deus que faz com que Ele receba aquele louvor com a maior afinação. Ou pode ser o contrário, você pode ter o dom e talento. Mas quando você canta, irmãos, é só barulho. Que as nossas atitudes sejam uma atitude de adoração ao Senhor. Deus, Ele está vendo, irmãos, a nossa vida. Abre comigo no Apocalipse. Nossa, Apocalipse, eu tenho medo, Valzinho, desse... Não, Apocalipse não, Valzinho. Vamos abrir o Apocalipse. Você está aprendendo alguma coisa essa noite? Amém. A gente já está finalizando. Eu quero ter um tempo, nós vamos ter eleição, eu quero orar um pouco. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos ter um momento de oração. Já estou finalizando. Apocalipse 3:14. Diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve estas coisas, diz o Senhor, amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha só que perigoso, irmãos. Você morno. De repente você está aqui, você viveu uma época extraordinária, que você foi muito fervoroso, mas algo aconteceu e você está morno. Ei, Deus está querendo te alcançar essa noite. Amém. Sai dessa condição de morno, irmãos. Quem aqui já bebeu uma água morna? O que acontece quando você bebe? Dá ânsia de vômito, irmãos. Nem morno, nem quente, nem frio, mas morno, irmãos. Morno, irmãos, ser morno é algo muito perigoso. E Jesus está falando, eu conheço as tuas obras. Irmãos, Deus conhece as nossas obras. Deus, Ele está lá quando você está compartilhando algo. Deus, Ele está lá quando você está acessando algo que não tem nada a ver com você. Ele conhece as suas obras. Então é tempo de nós, irmãos, acordarmos. É tempo de nós pensarmos na nossa vida. Se você está aqui frio, irmãos, você vai sair daqui abastecido pelo Senhor, de fogo. Por isso que é importante estar junto, estar conectado, porque quando um está fraco, o outro fortalece. Amém. Quando Jesus enviou os 70, Ele mandou de 2 em 2, por quê? Porque era legal ter uma duplinha? Não, porque se um caísse, outro levantasse. Então, quando eu vivo o isolamento, irmãos, eu estou sendo egoísta, eu estou pensando só em mim. Então, toma cuidado com o isolamento.
Toma cuidado com essa questão de não congregar. De novo, vozinho, de novo. Você vai ouvir, irmão, até a volta de Jesus. Sede fervorosos de espírito. Aleluia. Irmãos, cuidado com o ativismo espiritual. Só pensar no trabalho na igreja, o trabalho, esquecer que você precisa receber também. Nós temos um exemplo, Marta e Maria, irmãos. Uma estava dedicada só nas coisas e a outra dedicada em servir. E Jesus falou, você escolheu a melhor parte. Às vezes nós estamos tão alucinados no trabalho, que esquecemos que precisamos estar no culto. Às vezes só estamos na igreja porque estamos na escala. Tem que mudar essa postura, irmãos, uma postura errada. Você precisa falar para o seu líder, eu só preciso de um dia no culto para eu estar sentado, para eu receber, para eu me alimentar. Irmãos, todo extremo é perigoso. E às vezes nós entramos nesse extremismo. Precisamos ter tempo para receber a palavra. O alimento, irmãos, que é a palavra genuína. Então eu preciso cuidar da minha vida. Marta e Maria tiveram duas oportunidades. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas você já sabe. Está lá em Lucas 10, 38. Mas eu quero finalizar lá em Lucas 2, 41. Eu quero frisar isso para você. Fala sobre a vida de Jesus. Eu quero finalizar com isso. Eu já citei esse texto, mas eu vou finalizar com ele. Lucas 2,41 diz assim, ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o seu costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém. Fala comigo, permaneceu. Ok. Sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Verso 45. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém, à sua procura. 3 dias. Fala comigo, 3 dias. O acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Verso 47, para finalizar. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Jesus, já adolescente, já sabia a importância de desenvolver uma comunhão com o seu Pai. Nos chama a atenção, irmãos, como está a nossa vida? Como está a nossa vida de leitura com a palavra? O que nós estamos gastando mais tempo é aquilo que vai nos dominar, irmãos. Ser fervoroso de espírito é você andar em íntima comunhão com o seu Deus. Servindo a Ele, aonde? Aonde você for. Irmãos, que essa consciência caia no seu coração. Não como um ato religioso, irmãos, mas você entenda que é essencial você entender o seu papel como filho de Deus. Imite sempre a Cristo. Como era a sua vida de oração? Como ele tratava as coisas de Deus? Fervoroso. Jesus era fervoroso, irmãos. E Jesus é o nosso maior exemplo. Olhe para a vida dele, lê os evangelhos que você vai tomar um susto, irmãos. O quanto nós somos negligentes. Nós desistimos por tão pouco, irmãos. E fazemos força por coisas que não vão edificar nada a nossa vida espiritual. Irmãos, precisamos tomar vergonha na cara. Amém, irmãos? Precisamos, de fato, entender qual é a nossa posição como filhos de Deus nesse último tempo. Nessa última era. Irmãos, não é a história da carochinha, não. Jesus está voltando. Precisamos estar prontos todos os dias, porque pode ser agora. A mensagem nem pode acabar e podemos ser arrebatados. Você já pensou nisso? Não é viver, vou me preparar, não. Viver todos os dias preparado. Como se ele fosse voltar agora. Isso vai trazer uma consciência para mim e para você, irmãos. De fervor. E ter comunhão com Ele. Fica de pé. Você foi abençoado, irmão? Amém. Aleluia. Fecha os olhos, eu quero orar pela nação.